quase de férias de novo. Pequenas férias, né? Pequeno recesso. Mais uma semana. Bom, pessoal, a gente está quase encerrando limites. Peraí. Deixa eu aceitar aqui. Eu postei essa semana um material de limites quando o x tende a infinito ou menos infinito, que é a lista 3. E, na verdade, a ideia de limite é você entender o comportamento da função quando x se aproxima do valor que você deseja. E esse valor não necessariamente precisa ser um valor onde a função exista. Isso é o resumo de limite. Assim, a ideia de limite é essa. É conseguir saber para onde uma função vai, ou qual o comportamento de uma função próximo de um ponto onde a função, de repente, não esteja definida. Isso é o mais interessante de limites. Além disso, derivada, que vai ser o nosso próximo assunto, por definição é um limite. Então, quando a gente começar a estudar derivadas, aí a gente vai entender que a definição de derivada vem da ideia de limites. Então, também tem sentido estudar limites antes de estudar derivada. Embora, quando a gente vai aprender derivadas, assim, o que vocês vão ver mais, na verdade, são regras de derivação. Mas, no fundo, toda derivada que vocês fizerem, de qualquer função, no fundo, é um limite que vocês vão estar calculando, tá? E aí, então, vamos lá, né? Quais são as dúvidas de vocês? Suelen. Suelen, só Jesus na causa, né? Júlia, tudo bem? Eu ainda tô meio em dúvida com esses infinitos aí. Os do infinito, Giovana? Da lista 3, você fala? Isso. Tá, eu vou fazer um exercício para vocês entenderem qual que é a ideia. A ideia é bastante simples, entendeu? Então, da lista 3, vou fazer o primeiro exercício só para você entender a ideia de como calcular o que acontece, né, com esses limites. Então, limite de x ao quadrado mais x menos 6 dividido por x ao quadrado menos 4. Isso quando x tende a mais infinito. Então, a ideia para fazer o cálculo desses limites, como eu disse, o limite é tentar entender qual é o comportamento dessa função quando x for um valor extremamente alto, né, for um valor extremamente grande. X tendendo a mais infinito, quer dizer, se x for essa conta dá algum número, a função vai para algum valor numérico, vai para o infinito, vai para menos infinito, não existe esse limite, na verdade essa função, alguma coisa essa função vai fazer quando x tende ao infinito. A ideia de estudar o limite é saber para onde essa função vai. Então, se a gente pensasse assim, x tendendo ao infinito é x pensando num número bem grande, né? Então, sei lá, 1 milhão. Aí, se eu pusesse 1 milhão ao quadrado, ficava maior ainda, aí somava com o x que estou pensando em 1 milhão, ficava maior, tirava 6, não mudava muita coisa, ou seja, aqui em cima deve dar um número bem grande. Quanto maior for o x, maior o resultado numérico da parte de cima dessa fração. Só que aí, como o x tende a infinito, e eu estou levando ao quadrado ele aqui embaixo também, isso também vai dar um número bem grande, tirar 4 não vai fazer muita diferença, né? Tipo, imagina da fortuna do Elon Musk você tirar R$4. Ele continua milionário, né? Então, quer dizer, pegar um número gigante, né? O x é infinito, bem grande, levar ao quadrado fica maior ainda. Tirar 4 não afeta em nada. Então, o resumo disso aqui é que provavelmente deve dar um número bem grande em cima, quando eu pensar no x um valor alto para x, e também deve dar um valor alto embaixo. Então, vai dar alguma coisa do tipo um número bem grandão e um número bem grandão. Algo do tipo infinito sobre infinito. Assim como zero sobre zero, a gente chama de indeterminação, que a gente viu aí umas 2 semanas para trás, era uma indeterminação, e aí a gente eliminava essa indeterminação, ou resolvia essa indeterminação, ou fatorando, geralmente fatorando. Os exemplos que eu fiz eram todos fatorando, simplificando as expressões, e aí eu conseguia saber o valor do limite quando dava 0 sobre 0, ou às vezes não existia, sei lá. Então, agora o que a gente tem aqui nesse caso é um limite do tipo infinito sobre infinito, porque se o x é um número grande, aqui em cima vai dar infinito, provavelmente embaixo também. Isso também é um caso de indeterminação.
indeterminação. E aí, como que a gente resolve esse tipo de indeterminação? Na lista tem uns 4, deixa eu ver aqui. Isso. Tem umas 4 observações que aí eu não sei se vocês entenderam, mas a ideia dessas 4 observações é a seguinte, bem fácil, que é assim, ó. Se você tiver que dividir eu vou pôr 1, mas podia ser qualquer número, por x, e se esse x for um número bem grande, provavelmente isso vai dar 0. Então, imagina o seguinte, você tem, sei lá, R$1 para dividir por x pessoas, só que esse x tende a infinito. Bom, quer dizer que x tem que ser bem grande. Então, eu tenho R$1 para dividir por todo mundo que habita o Brasil. Então, R$1 para dividir entre toda a população do Brasil, pensando que o x é a população e que isso é um número grande, ou seja, isso é infinito. Essa divisão vai dar praticamente nada, ninguém vai receber quase nada. Agora, se eu pegasse esse mesmo R$1 e ao invés de dividir por x pensando que é a população do Brasil, pensasse que é a população do mundo, ia ser menos ainda. Então, a ideia é que, se você pegar um número, mas eu tenho agora R$10. R$10 para dividir por todo mundo que habita a Terra, acho que não vai mudar muita coisa. Ninguém vai receber nada. Então, qualquer número, por maior que seja aqui, se você dividir por x, com x tendendo a infinito, essa razão vai tender a nada, ou seja, vai tender a 0. Essa é a primeira ideia de daquelas 4 regrinhas que eu coloquei antes da lista. Se você entender essa ideia, aí a gente vai resolver esse limite fazendo o seguinte. Então, aqui eu vou reescrever o limite, com x tendendo a mais infinito. E aí é o seguinte, a estratégia. A gente olha para, quando são polinômios assim, a gente olha para o grau do polinômio, que no caso é x² em cima e também x² embaixo. E a gente observa qual é a maior potência, independente de estar em cima ou embaixo. No caso aqui são iguais as potências, 2. Então, x² é a maior potência. Aqui é x e aqui não tem, né? Que é o termo independente. Então, o maior grau aqui é o 2. Aí a gente divide toda a expressão por x², que é a maior potência. Então, assim, se tivesse x², eu dividia todo mundo por x². Só lembrando que se eu fizer uma divisão de todo mundo em cima e todo mundo embaixo, eu não altero a minha expressão. Se eu fizer só em cima, eu altero. Se eu fizer só embaixo, eu altero. Se eu fizer a mesma coisa em cima e embaixo, eu não altero, certo? Então, a ideia é dividir todos os termos de cima e todos os termos de baixo pela maior potência, no caso, x². Então, imagina que vai ficar assim, ó. Esse x² eu vou dividir por x². Então, imagina, vai ficar x² dividido por x². Vai dar 1. Então, esse primeiro termo dividido por x² vai dar 1. Mas, o outro termo é x e eu vou dividir por x². Só que x² não é x vezes x? Aí eu vou simplificar, vai ficar o quê? 1 sobre x. Então, o segundo termo, que é x, quando eu divido ele por x², eu simplifico, daí fica 1 sobre x. Menos esse 6, quando eu dividir por x², vai ficar 6 sobre x². Então, eu dividi todo mundo de cima por x². O primeiro termo, quando eu dividi, deu 1. O segundo termo, quando eu dividi, deu 1 sobre x. E o terceiro, 6 sobre x², eu só escrevi a expressão. Eu vou fazer a mesma coisa embaixo, para não alterar. Já que eu dividir todo mundo em cima, eu vou dividir todo mundo embaixo. Quando eu dividir o termo x², que está aqui no denominador, por x², assim como eu fiz por lá, vai dar 1. E o 4 eu vou deixar indicado 4 sobre x². Então, a estratégia é assim, vamos dividir todo mundo pela maior potência. Se eu fizer isso em cima e embaixo, eu não altero a expressão, e aí o limite continua a valer. Só que agora, como x tende a infinito, pegar 1 e dividir por um número muito grande, a gente viu que isso dá praticamente 0. Então, 1 dividido por x, mas se o x tende a infinito, essa divisão dá 0, ou tende a 0. Da mesma forma, pegar o 6, dividir por x², pensando que o x tende a infinito, ou seja, 6 dividido por um número muito grande, isso também tende a 0. 4 sobre x², já que o x tende a infinito, isso também tende a 0. Conclusão, vai ficar 1 mais alguma coisa próxima de 0, menos alguma coisa próxima de 0. Então, em cima vai dar 1. E embaixo vai dar 1 menos algo próximo de 0, também vai dar 1. 1 sobre 1. Resposta, esse limite vale 1. Porque vai ficar 1 mais 0, 1 menos 0, dá 1, 1, que é 1. Cara da Suelen de dúvida.
Calma que eu vou fazer mais. Professor, em todas eu faço esse esquema de dividir pela maior potência? Se eu vou dividir sempre pela maior potência? Sim. Nessa lista nova que você passou, todas são esse mesmo método? Sim, eu vou fazer um outro para você ver. Que tem a... Porque isso aí é uma forma de racionalizar, não é? Não é racionalizar que fala. Como é aquele termo que você usou na outra aula? Fatorar, você fala? Isso, fatorar. Isso é uma das formas de fatorar? Não, isso não é uma fatoração, não. O que eu fiz aqui, na verdade, é dividir todo mundo de cima e de baixo pelo mesmo termo. Isso eu posso fazer em qualquer expressão. Isso não é fatoração. Tá? Assim, imagina que você tivesse... Isso, pensando só para você ver, o que eu fiz, na verdade, é que eu dividi por x ao quadrado. Mas imagina assim, ó, você tem a fração 2/3. Tá? Se você dividir o 2 em cima por 5 e o 3 por 5, ou seja, se você dividir o que estava em cima, que era o 2 por 5, porque você quis, e o 3 que estava embaixo, dividir por 5, porque você quis, você vai ter uma nova fração, que é 2/5 dividido por 3/5. E aí, quando você divide uma fração pela outra, lembra, você copia a fração de cima, que é 2/5, e multiplica pelo inverso da de baixo, que vai ser 5/3. Aí você vai cortar o 5 e isso vai dar 2/3, que é o que você tinha originalmente. Então, você não altera. Então, o que eu fiz é isso. Eu dividi todo mundo em cima e todo mundo embaixo por alguém. Mas o alguém é essa potência, é a maior potência. E a ideia de dividir pela maior potência é que aqui sempre gere que cancele e os outros fiquem com o x embaixo. Porque aí os outros, como tem grau menor, vai sobrar x embaixo. E aí qualquer número dividido por x embaixo, com x sendo grande, tende a zero. Na verdade, essa é a ideia, mas isso não chama faturação, é a mesma coisa que você fazer isso aqui. Eu simplesmente peguei o termo de cima e de baixo e dividi pelo mesmo por quem eu quis. E nesses casos, quem a gente quer é a maior potência do polinômio. Mas não é uma faturação, isso não. Tá bom, Júlia? Vou fazer um outro exemplo. Então, esse primeiro limite dá 1 da lista. Deixa eu escolher um outro aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Fazer, por exemplo, o 14 dessa lista. 1.14. 1.14. É um limite assim, ó. Limite quando x tende a mais infinito de x ao cubo mais 3x mais 1 sobre 2x quadrado mais x mais 1. Então, esse é o 14. Vamos tentar fazer esse. É a mesma história, porque pensa... Vou pôr um parênteses aqui que não tem, mas não muda nada. Se o x tende a infinito, aqui vai ficar infinito ao cubo, vai somar com 3 vezes infinito e mais 1. Ou seja, em cima vai dar um infinito. Óbvio, se o número aqui é grande, eleva ao cubo, fica maior. 3 vezes um número gigante fica maior ainda. Aí você soma os dois super grandes. Então, em cima vai dar infinito, com o x tendendo a infinito. Embaixo é a mesma coisa. Pegar um número infinito e elevar ao quadrado, imagina, fica maior ainda. Multiplicar por 2, maior. Soma com ele com infinito e soma 1, vai dar infinito também. Então, conclusão, se eu pensasse que x tende a infinito, em cima daria infinito, embaixo também daria infinito. Eu vou ter infinito sobre infinito, pensando em passar o limite normalmente. E infinito sobre infinito é uma indeterminação, assim como 0 sobre 0 também é uma indeterminação. Só que esse tipo de indeterminação, a estratégia é tentar fazer aparecer vários zeros. Para fazer aparecer vários zeros, o que a gente faz? A gente divide todo mundo de cima e todo mundo de baixo pela maior potência que existia aqui. Bom, a maior potência vai ser disputada entre o x ao cubo e o x ao quadrado. No caso, x ao cubo é a maior potência. Então, vou dividir todo mundo de cima por x ao cubo e vou dividir todo mundo de baixo também por x ao cubo para não alterar a minha expressão. Então, quando eu dividir o x ao cubo, que é o primeiro termo, por x ao cubo, isso vai dar 1. Que é x ao cubo dividido por x ao cubo. Mais 3. Quando eu for dividir o 3x por x ao cubo, lembrando que x ao cubo nada mais é do que x vezes x vezes x, eu vou simplificar 1.
O que vai acontecer quando eu dividir esse termo por x ao cubo? Vai dar 3 sobre x ao quadrado. Mais 1 sobre x ao cubo. 1 sobre, só deixei indicado. Embaixo, a parte de baixo, quando eu for dividir 2x ao quadrado por x ao cubo, lembrando aqui que x ao cubo, como eu disse, é x vezes x vezes x, e que o x ao quadrado em cima é x vezes x, o que vai acontecer? Vai ficar 2 sobre x. Dividindo esse por x ao cubo, vai sobrar 2 sobre x. Mais o x dividido por x ao cubo, x dividido por x ao cubo, vai dar o quê? 1 sobre x quadrado. E o último termo, 1, que eu vou dividir por x ao cubo, vai ficar assim mesmo. Aí, como o... Deixa eu só ir aceitando aqui. Aí, o que vai acontecer agora? X tende ao infinito. Então, 3 dividido por um número bem grande é 0, 1 também é 0, né? 3 dividido por infinito é 0, 1 dividido por infinito é 0. Aqui também é 0, aqui também é 0 e aqui também é 0. Então, o que deve dar isso aqui? Em cima, vai dar 1 mais algo próximo de 0 e mais algo próximo de 0, ou seja, em cima vai dar 1. 1 mais praticamente 0 e mais praticamente 0. Então, dá 1. E embaixo vai dar algo muito próximo de 0, somado com algo muito próximo de 0 e somado com algo próximo de 0. Então, vai dar algo muito próximo de 0 embaixo. Só que não é 0. Eu vou escrever 0, mas a gente sabe que não é 0. Que, na verdade, o que deu? Deu o número 1 sobre algo assim, ó. Sei lá, por exemplo. Se você tirar isso na prova, o sistema vai arredondar para 0. Certo? Então, isso é praticamente 0. Mas não é 0. Assim, absoluto não é o 0. Mas é praticamente. E o que acontece é isso. Vai dar 1 dividido por algo desse tipo. E aí, 1 dividido por algo desse tipo, a gente sabe que dá um número muito grande. Porque se você transformar isso em potência, isso aqui vai dar, sei lá, 10 elevado a menos 100. Aí, quando você faz 1 dividido por 10 elevado a menos 100, né? Matemática. 1 dividido por 10 elevado a menos 100, isso dá 10 elevado a 100. Que é gigante. É tipo, 10 elevado a 100 é o que eu queria ter na minha conta. 1 com 100 zeros, assim. Então, o que acontece nesse limite é que vai dar... Eu vou escrever 1 sobre 0, mas lembrando que não é 0, é praticamente 0. E que 1 dividido por praticamente 0, o que dá é infinito. Então, esse limite dá infinito. Só Jesus, né, Sueli? Vamos lá. Faz agora o Jesusinho dançando lá que você faz lá no teu... Põe essa aula assim, passa ele dançando assim. Fala, pinguim. E aí, Rodrigo, beleza? Tá na aula errada, cara. Hã? Tá na aula errada. Não, caí aqui sem querer. Vim dar um oi. Foda. Ó, depois eu preciso falar com você. Tá, beleza? Chama lá. Eu vi lá, você fez, né? Só você e mais um fizeram. É, eu e o Gui, né? Virou 6 ainda, foi mal, hein? Culpa do professor Pilantra lá, né? Não vou falar nada. Depois eu falo com você. Beleza. Falou aí. Boa aula, hein? Valeu, Pinguim. Juízo. Wellen, Júlia, Giovana, que eu tô vendo aqui, a Thaís. Tudo certo? Entenderam mais ou menos a ideia aí? Tem que passar muito Jesus aqui no rolê. Porque... Não. Bom, eu fiz o primeiro e fiz o 14, para não falar que eu estou fazendo só os primeiros, que são os mais fáceis, alguma coisa do gênero. Deixa eu escolher um aqui. Hã? Olha essa gente doida. Quer ver agora, por exemplo? Vamos fazer... Ô, professor, o 1.3 dá direto 0, né? Como?
O 1.3 dá direto 0. O 1.3 dá o quê? Dá 0 direto. 1.3 dá 0. Isso. 1.3 dá 0. Por quê? Tá me perguntando por quê? Se o x 1.3 que a Giovana tá me perguntando, Giovana, né? Perguntou, não foi? Isso. É 1.3, Giovana, você tá correta, porque é 17 sobre x ao cubo mais 11, né? Então, é um limite que a Giovana tá pedindo, né? Pedindo não, afirmando que dá 0, é 17 sobre x ao cubo mais 11. Correto, porque se o x tende a infinito, imagina você pegar um número bem grande. Infinito é uma ideia, não é um número, tá? Então, quando a gente coloca x tende a infinito, é x pensando que o x é um número, sei lá, o maior que você consegue imaginar. Mas não é um número, né? É uma ideia de uma coisa bem... o quão grande você queira. Então, sei lá, pensa num número gigantesco aqui, e você leva ao cubo, ele fica maior do que você imaginava. Mais 11, ele fica um pouquinho maior. Não afeta muito, mas ele ainda aumenta um pouco. Então, quer dizer, vai dar 17 dividido por algo extremamente grande. 17 dividir por, sei lá, um número muito grande, dá praticamente nada essa divisão. Eu sempre penso assim, sei lá, pensa que você tem R$17 e vai dividir o número grande é todo mundo que, sei lá, habita o universo, pega até os extraterrestres. Então você tem R$17 para dividir entre todos os seres vivos do universo. Cara, ninguém vai receber nada, porque se você pegar R$17 e dividir pela população de Matão ou de Jabuticabal, já não vai dar nada para ninguém. Se você dividir por todo mundo que habita o mundo, falar, ó, temos R$17 para dividir entre todo mundo. Meu, eu não vou receber nada. Não vou nem, não vai nem fazer cosquinha. Isso que é 17 dividido por infinito, né? Então, o que a Giovana está falando é que isso vai dar algo assim. E realmente, isso dá nada. Dá 0. Esse é 1.3. Então, aí não precisa nem fazer essa fatoração. A fatoração não, desculpa. A divisão de todos os termos pela maior potência. Ah, mas se aqui não fosse 17, fosse 1000. 1000 dividido por todo mundo que habita o mundo também não vai mudar muita coisa, né? Tipo, não vai ajudar. Melhor a gente estudar. Sempre isso, que for algum número dividido por infinito, é 0. Pode ser a fortuna do Elon Musk, tipo, dividido por infinito ainda vai dar 0. Por maior que seja a fortuna dele. Ninguém, de quem vocês quiserem, mas é dividir pelo infinito. Certo, Giovana? Sim, a resposta é sim. Então, esse é 1.3. Aí a Giovana fez uma afirmação e está correta. Então, a resposta do 1.3 é 0. Você sabe dizer qual a resposta do 1.2? Vocês aí, na aula? Qualquer um, pode olhar 1.2. 2/3? 2/3, exatamente. Acho que você já entendeu a ideia, então, né? Porque... Espero que sim. Não? Eu espero que sim. É. Vai que deu o resultado certo pela maneira errada também, pode ser. Ah, não acho que você pensou. Eu acho que você pensou certo. Mas a partir do 4 eu já comecei a ficar meio confusa. Já. Tá, vou fazer. Deixa eu só fazer o 2 aqui. 2x menos 3 dividido por 3x mais 4. Aí o x tende a mais infinito, né? Tende a mais infinito. Como? Não sei. Assim, ó, não entendi. Meu áudio tá super ruim. Não tô conseguindo entender direito o que vocês falam. Mas é o meu computador. Pra mim também tá saindo meio estranho, eu acho. Não, mas tudo bem. Assim, a ideia desse aqui é o seguinte. Se o x tende a infinito, pegar o infinito e multiplicar por 2 e por 3 dá infinito. Em cima. Embaixo, pegar o infinito, multiplicar por 3 e somar 4 também dá infinito. Ou seja, vai dar algo desse tipo que a gente chama de indeterminação. Como eu disse, a gente vai pegar a maior potência, nesse exemplo é x, então vai dividir todo mundo por x.
Então, o 2x dividido por x dá 2, e o 3 dividido por x nós vamos deixar indicado. O 3x dividido por x dá 3, mais o 4 sobre x a gente vai deixar indicado. Então, dividindo todo mundo de cima e de baixo por x, a coisa fica desse jeito. Mas se o x tende a infinito, essa divisão tende a zero e essa também tende a zero. E aí, então, vai dar 2 menos 0 em cima, e embaixo 3 mais 0. Então, isso dá 2/3. Aí, Giovana, se você pensou assim, aí você pensou certo. Acho que foi isso mesmo que eu fiz. Tá. Aí, quem que falou que a partir do 4 começou a ficar com dúvida? Eu também. Foi você? Deixa eu só... Tem mais gente pedindo para aceitar aqui? Não. Deixa eu só ver aqui. Júlia ergueu a mão. Pode falar, Júlia. Só uma dúvida. O que vai mudar no cálculo quando o limite tender a menos infinito ou mais infinito? Tipo, está tendendo a mais infinito ou menos infinito. Tipo, o que vai mudar aí? No 1.7, por exemplo, é menos infinito. Professor, acho que está mutado. Professor, está no mudo. Está no mudo. Agora saiu do mudo. Eu Agora Saiu. apertei sem querer. Seguinte. Se você tiver qualquer número dividido por, sei lá, vou pôr x aqui. E esse x, ao invés de ir para o mais infinito, for menos infinito, então vai ser assim, algo do gênero 5 dividido por menos 1 milhão, por exemplo. 5 dividido por menos 1 milhão, pensando que o menos 1 milhão é o menos infinito. Aí o que a gente faz? Isso aqui vai dar 5 dividido por 1 milhão, vai dar 0,0000005, por exemplo. Como é menos, vai dar negativo. Só que menos 0,00005 praticamente é zero. Então, continua dando a mesma coisa. Então, assim, aqui não muda nada em relação a ser mais infinito ou menos infinito, nesse tipo de razão. Então, a gente segue a mesma ideia. Só que daí, o que você tem que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado com limites assim, por exemplo. Ó. Limite de... Qual que eu tinha feito antes, hein? Deixa eu ver uma coisa. Uma coisa que dê menos infinito, né? Sabe, deixa eu ver. Sabe um limite que eu fiz agora que deu mais infinito? Eu não fiz um. Eu não sei qual foi que deu mais infinito. Foi 1.14? Isso. Tá. Então, imagina que você tem um limite assim, ó. Limite de x sobre... vou fazer x ao quadrado sobre x mais 1, com x tendendo a menos infinito. Aí, o que acontece? Vou pôr aqui ao cubo. Se o x tende a menos infinito, quando eu pegar menos infinito, que é um número negativo e bem negativo, e elevar ao cubo, em cima vai dar algo do tipo menos infinito. Embaixo, menos infinito mais 1, vai continuar menos infinito. Então, aí eu teria essa indeterminação do tipo menos infinito sobre menos infinito. Daí, seguindo a ideia que eu tinha falado, você vai fazer o seguinte, limite quando x tende a menos infinito, dividir todo mundo por x ao cubo, que é a maior potência, usando a mesma estratégia. Então, em cima vai dar 1, porque é x ao cubo dividido por x ao cubo. O x dividido por x ao cubo vai dar 1 sobre x ao quadrado, mais 1 sobre x ao cubo. Aí, o que vai acontecer? Você divide tudo por x ao cubo. Aí, quando você passar o limite, aqui vai dar 0, ou praticamente 0, e aqui também praticamente 0. Certo? E a gente sabe que 1 dividido por algo muito próximo de 0 é infinito, que é o que eu tinha feito. Só que daí, vou pôr aqui o símbolo do infinito. Só que aí você tem que tomar cuidado que, assim, aqui é um número bem negativo, né, x menos infinito, bem negativo. Sei lá, menos 1 trilhão.
Quando você leva ao quadrado, ele fica positivo. Pegar 1, dividir por um número bem grande positivo, isso dá praticamente 0 positivo. E aqui, você vai pegar o número 1, dividir por um número bem grande, só que, assim, bem negativo, na verdade, não é bem grande, bem negativo. Quando você leva ao cubo, ele continua bem negativo e maior ainda. E quando você faz essa divisão, isso tende a nada, tende a 0. Só que, vou fazer até um negócio mais fácil, vou fazer assim. Aí vamos supor que não tivesse essa parte, só para ficar mais fácil ainda. O que eu quero dizer é que isso vai dar 0, mas vai dar um 0 negativo. Porque assim, vai dar menos 0,00000 alguma coisa. E aí, 1 dividido por um número 0, ou próximo de 0, mas negativo, isso vai dar um infinito, mas vai dar um infinito negativo. Então, assim, dá infinito, mas como aqui o número vai ser 0, mas um 0 negativo, então isso vai dar um número bem grande, mas negativo. Então isso vai dar infinito, mas só que infinito negativo. Então, Júlia, você tem só, a única coisa que você tem que tomar cuidado é quando o resultado for dar infinito, na verdade, quando for uma divisão por 0, ou próximo de 0, na verdade, só tem que tomar cuidado para ver se esse número próximo de 0 é um 0 positivo ou é um 0 negativo, entre aspas. Para saber se vai dar mais infinito ou menos infinito. É só esse cuidado que você tem que ter. Porque no restante, a ideia é a mesma. Foi isso que eu errei nesse trabalho que você passou. Eu acertei tudo, mas no final, só no final dos infinitos eu errei. Só isso, mano. Que ódio. Então, acho que no trabalho que eu passei, tinha uns que eu coloquei o limite, tinha um que não existia porque os limites laterais eram diferentes, que dava divisão, quando você aproximava por um lado, dava menos infinito, e pelo outro lado, mais infinito, no trabalho que eu passei. Só que tinha um muito parecido que eu pus o parênteses de baixo ao quadrado. E aí, quando você aproximava por um lado, ia dar infinito, só que ia dar infinito positivo, porque como estava ao quadrado, o que fosse negativo, pelo lado que você viesse e ficasse negativo, um 0 negativo embaixo, ao quadrado fazia positivo. E aí os dois lados iam para o mais infinito. Aí esse limite existia. Eu acho que eu alertei, não alertei isso para vocês, eu alertei na aula da engenharia, acho isso. Tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes... eu coloquei isso de propósito, porque daí eu lembrei que acho que para vocês eu não tinha falado disso. Tinha acho que na lista, não sei. Mas assim, ó, sei lá, 1 sobre x mais 3. Vamos fazer mais fácil. X menos 3. Se o x tende a 3, se você vier pela esquerda, então você vem por 2,9, isso aqui dá negativo, e dá um 0 negativo embaixo. Aí esse limite dá menos infinito. Só que se você vier pelo lado direito, aí fica maior que 3 aqui, maior que 3 tira 3, dá um próximo de 0 positivo. Aí aqui é mais infinito. E aí quando eu falo só nesse limite, não existe. Porque pelo um lado é menos do infinito e pelo outro lado é mais infinito. Mas acho que eu pus um lá assim, ó. E aí o que acontece é que se você vem pelo lado esquerdo, embora essa conta é um número próximo de 0 negativo, quando você levar ao quadrado, vai ficar próximo de 0 mais positivo, e aí vai dar mais infinito, tanto por um lado, como pelo outro. E aí a conclusão é que esse limite agora, ele existe agora e é mais infinito. O que antes não existia, assim não existe, assim existe e é mais infinito. Eu coloquei isso lá naquele trabalhinho lá. Ó, alertando aí vocês, para não errarem depois. Não sei, acho que era isso que você estava falando, não era, Júlia? Ou não? Então, é isso. Mas aí do menos infinito aí, Júlia, é muito parecido, só tem que tomar esse cuidado de ver se o 0 é positivo ou negativo na análise. Mas senão a ideia é a mesma, tanto faz ser mais infinito ou menos infinito. Na maioria das vezes, não muda. Só tomar esse cuidado se o 0 é positivo ou negativo, caso o resultado vá dar infinito, para definir se o infinito é positivo ou se o infinito é negativo, caso dê um número dividido por 0. Daí tem que ver se esse 0 é positivo ou negativo. Entenderam o que eu disse? Então, assim, em teoria, eu posso dizer que qualquer limite, quando está tendendo a menos infinito, se ele chegar a como é que era? Se ele for dar infinito, vai ser negativo. Se no final ele chegar num infinito, esse infinito com certeza vai ser negativo. Não sei, porque depende das potências. Se tiver potência ao quadrado,
embaixo, por exemplo, sim. e positivo. A única maneira de dar positivo seria se tivesse a potência embaixo. Com potência com índice par, daí faz ele ficar positivo, né? Tomar esse cuidado. Só. De maneira geral, sim. Sempre. Sempre, nunca, né? Essa palavra. Quase sempre. Quase, pode ser. Na maioria das vezes. Pode falar assim, na maioria das vezes eu gosto de você, mas não vai falar sempre, né? Namorado, por exemplo. Aí você acerta mais se você falar na maioria das vezes. Tem algum que vocês queiram? Vocês falaram a partir do 4. Assim, ó, deixa eu falar uma coisa. Por exemplo, o exercício... que depois do 4 tem muito. Não, por exemplo, o exercício 13. O que vocês acham que dá o 13? Ele é meio óbvio. Ou seja o 12, o 13, qualquer um desses. Ó, o 12 dá mais infinito, vocês concordam? Sim. Olha o 12. Exercício 12, dizendo assim, ó. Limite, quando x tende a mais infinito, de x à sexta mais x ao cubo mais 1. Infinito à sexta fica infinito, somar com infinito ao cubo dá infinito, somar 1 fica infinito mais 1, que é infinito. Tipo, um número grande, a sexta fica maior ainda, você soma com um número grande ao cubo, que também fica maior ainda só para, sei lá, esnobar, você soma 1 no final. Para ele ficar um pouquinho maior. Aí dá infinito. Tipo, não tem muito o que pensar, assim, de conta, não é meio simples. Agora, por exemplo, o exercício o 13, você podia ficar na dúvida no seguinte. X tende a mais infinito. 3x à quarta menos 7x ao cubo mais 2x ao quadrado menos 5x menos 4. Você podia ficar na dúvida porque assim, você vai pensar o seguinte, aqui vai dar infinito, que é a quarta vezes 3, fica bem grande, só que aqui infinito ao cubo dá gigantesco, multiplica por 7, fica maior ainda. Aí você pega um infinito e tira do outro. Porque você pega um número grande e tira outro. Então você podia, sei lá, pensar de repente que dava zero, né? Porque dá infinito menos infinito. Aí aqui dá mais infinito menos infinito. Sei lá, alguém podia pensar nisso. Mas não é isso, né? Porque aqui o que acontece é o seguinte. Esse x que é o infinito, né? Que é um número bem grande, quando você leva a quarta potência, você pega ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele. Então você aumenta muito mais do que você pensava que... O número que você pensava que é grande, ele vai ficar muito maior. E aqui também. Só que a potência 4, aqui, ela supera a potência 3. Ela é maior, né? Se você pegar, sei lá, imagina que você pega 10, por exemplo, para ser o x, pensando que 10 é grande. Quando você leva a quarta, isso vira 10.000. Quando você leva o 10 ao cubo, fica 1.000. 10.000 é muito maior que 1.000. Então, esse infinito, ele supera esse. Você pode fazer essa conta, se você quiser, fazendo numa calculadora, coloca, sei lá, x igual a 100.000. Põe 100.000 aqui, 100.000 aqui, 100.000 aqui, 100.000 aqui, faça essa conta. Você vai ver que vai dar um número muito grande, porque o 100.000 à quarta, ele consegue superar mais do que o 100.000 ao cubo. Ele fica muito maior. Então, essa potência consegue superar essa, e aí então esse infinito fica muito maior que esse. Quanto maior o x, mais ele ganha desse. Então não fica infinito menos infinito, porque senão é o mesmo número. São números grandes, óbvio. Mas esse é muito maior do que esse por causa da potência. Então isso aqui também vai dar mais infinito. Entenderam o que eu disse? Mas vocês podem fazer isso na calculadora. Faz essa conta toda, substituindo o x pelo valor que vocês quiserem. Tipo, assim, um valor... Começa com 20, vê se dá grande. Aí, tipo, põe no lugar do x, em vez de 20 aqui, no x, põe 100. E vai vendo que quanto mais você aumenta o x, maior fica o resultado dessa conta.
Então, quando o x tende ao infinito, essa conta toda vai tender realmente ao infinito. Mas a dúvida que podia surgir era disso, né? De infinito menos infinito. No conceito só. Ah, dá zero. Não, não dá zero porque esse infinito, entre aspas, é maior do que esse. Não existe isso que eu estou falando, infinito maior que o outro. Mas, assim, a ideia eu estou falando. Entende o que eu estou falando? Não são... Ah, o professor fala tudo errado. O infinito daqui é maior que o infinito daqui. Como assim? O infinito não é nem número. Não, a ideia... O número que vai dar aqui, ele acaba superando em muito o número que vai dar aqui. Quando o x for grande. É isso que eu quero dizer. Bom, vou tentar de novo, então. Vai o quê? Vou tentar de novo, então. Vamos ver se agora vai. Se eu olhar para isso aí e eu ver que tem esse infinito elevado a 4, em comparação com o menos infinito que está com elevado a 3, automaticamente o elevado a 4 supera o outro. Só de eu olhar, sei. Sim. Então, só de eu ver aqui, o que tem a maior potência é o resultado. Já era. Nessa daí, nessa específica, nessa daí. Se for parecido com isso. Tá. Vai que eu falo sim, aí vem um que é não. Não, eu tô falando só dessa. Parecido com esse, sim. Tipo, a maior potência vai predominar. Se não tiver dividido por nada. Isso, se não tiver dividido por nada. Mas, assim, faça o que eu disse. Por exemplo, pegue uma calculadora científica, faça essa conta trocando x por 30. Faça todo lugar que tem x, põe 30 e faz essa conta. Vê o resultado. Aí depois falar, não, 30 eu acho que não é grande. Vê o resultado com 30, depois você vê o resultado da conta toda com o x valendo 100. Depois você pode fazer a mesma conta com o x valendo 1000. Ou seja, você está fazendo o x aumentar cada vez mais, porque o x vai para o infinito. Então você faz a conta com o x valendo 30, só para ver o resultado da conta toda. Depois você faz a mesma conta com o x valendo 100, depois o x valendo 1000. Você vai perceber que à medida que você aumenta o valor de x para fazer esse cálculo, o resultado todo fica cada vez maior. Porque isso aqui começa a superar cada vez mais esse. Essa potência supera, que é o que você está me falando, sim. Mas tem a ideia, o importante aqui não é o resultado em si, assim, a que número especificamente. É essa ideia do conceito que é o importante. Generalizadora, ela generaliza sempre. Que se eu puder botar uma regrinha aí, fica mais fácil, né? Eu tento. Tem um negócio. Na lista 3, olha lá, agora, sabe aquelas 4 regrinhas que eu coloquei? No comecinho da lista. Uma tá assim, nota, limites envolvendo infinito. Estava em destaque, assim, meio cinza. Se você olhar aquelas notas, o que está dizendo é isso, ó. Por exemplo, a nota 1 fala assim, ó, se uma função for uma divisão de 2 termos, se o denominador da fração tende a 0, ó, enquanto o numerador tende a um número qualquer diferente de 0, a fração tenderá a um número enorme, que é o infinito. Aí a outra, se o p de x, que é a função, né? Ó, se o limite de p de x, com x tendendo a então ele fala assim, ó, o p que é um número e o de baixo tende a 0, esse resultado em módulo, tá vendo que ele pôs em módulo? Porque se o 0 de baixo for positivo, isso vai dar infinito. Por isso que ele pôs em módulo. O exercício 2, o exercício não, a nota 2 aqui, aquela que eu tinha falado no comecinho. A 3, ó, a predominância da potência, x elevado a n. E o 4, ele fala se o n for ímpar ou par, para ver se dá o menos infinito ou mais infinito, que é aquilo que você queria generalizar da potência, lembra que eu falei? Se for par, sim, se não for par, né? Lembra da potência ao quadrado, a quarta, ele acaba ficando mais infinito, e se for ímpar, não, né? É isso que estava no vídeo que você deixou também, né? Isso. Explicando antes, né? Sobre os limites envolvidos. Sim. Vocês têm alguma dúvida de outras listas para trás? Ou de qualquer coisa? Não sei. Isso aí já põe a mão na cabeça. Sueli. Tá vendo o que seus alunos passam com você? Não. Se eu tivesse o zap deles, eu falava assim, não, certo.
Eu sou de boinha, gente. Eu sou da paz. Mas matemática é de um outro nível, outro babado. Eu também sou de boinha. Júlia quer perguntar alguma coisa? Deixa eu ver se ninguém com a mão levantada. A Júlia. Então, vamos ver se essa dúvida você consegue sanar. Vamos ver se você sabe sanar a dúvida de quando vai voltar às aulas presenciais. Quando começa o quê? Não entendi. As aulas presenciais. É mais fácil eu acertar o número da Mega Sena, hein? Não sei, Júlia. Ó, esse semestre já era, né? Tipo, janeiro não vai ser presencial, isso é certeza, pelo que eles falaram. Esse semestre vai terminar em fevereiro, com certeza que vai ser remoto. Aí nós vamos ter, pelo que eu vi lá, março vai ser férias para o IF, para nós. Então nós vamos ter o mês de março de férias. E aí volta em abril. Aí talvez a esperança seja abril, né? É esperança, tá? Não estou falando que vai ser. Mas aí você viu que saiu hoje, acho que o governo... O MEC queria que voltasse, mas as universidades estão tipo, pedindo para não voltar, tá? Sei lá, tá um impasse aí. E parece que o MEC autorizou, enquanto tiver pandemia, ter aula remota. Assim, Sim, eu vi hoje no jornal. Mas aí acho que, sei lá, se existir a vacina mesmo do jeito que estão falando, e tá essa briga aí quem vai dar a primeira vacina, até abril, talvez. Eu acho que, assim, a chance é grande de voltar presencial. Abril. Porque, assim, como esse semestre não é, até fevereiro. Aí depois férias um mês, né? Que seria as férias de janeiro. E, então, assim, eu acho que abril tem uma chance bem grande. E acho não, e cálculo 2 eu vou dar para vocês. Para vocês quem? Para química? Para mim também? Não, para química só. Ah. Você é da renováveis ou da alimentos? Eu tô em alimentos. Vou dar só para química, cálculo 2. Giovana, você vai pegar não sei quem. Ai. Pode começar a chorar já? Não, aprende. Vocês querem perguntar alguma coisa? Exercícios, dúvidas? Não? Suelen? Júlia também não? Tô tranquilo? Alguém que que eu não esteja vendo? Ainda bem que só moça bonita liga a câmera, né? Tô brincando, hein, gente? Nossa. Na minha sala ninguém liga, né? O pinguim ligou, já ligou rapidinho, ainda bem, né? Deixa eu ouvir eu falando dele. Não, tô brincando. Vou falar com ele, inclusive. Mas, gente, então, se vocês não tiverem dúvida, por mim tá bom, mas se vocês quiserem... Das listas passadas eu não lembro mais. Se eu tinha dúvida ou não. Trabalho. Eu já tava tão focado nas dúvidas dessa aqui que... Tá. Não, mas então se vocês tiverem aí, vocês deem um alô. Assim, às vezes eu tento dar uma olhada umas 2 vezes naquele fórum lá para deixar. Mas às vezes no final de semana eu acabo deixando passar um pouco, mas eu tento olhar. Senão vocês pedem a Júlia, a Giovana que é da Alimentos, né? Pede pro Caio, passa o zap, pode ser. Bom? Beleza. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Um bom final de semana para todos. Pra você também. Bom final de semana, boa noite. Boa noite. O Pinguim tá por aí? Tá com ele? Mas boa noite, pessoal. Acho que ele saiu. Eu chamo ele no zap. Tá bom, gente. Obrigado, boa noite. Bom final de semana para todos. Boa noite, gente. Vou encerrar a gravação aqui, depois eu posto lá, tá ok? Para todas as turmas, para as engenharias e para a licenciatura também. Então, abraço, tchau. Tchau.